Por isso que a Santa Vó Rosa e a direção da igreja sempre nos ensinaram a sermos humildes para aceitar a doutrina e as ordens da disciplina com amor, com alegria e gratidão. E nos ensinavam também, irmãos, a sermos mansos de coração para pertencermos ao reino do céu já nesta vida. E nos ensinavam a sermos perdoadores. Nunca pagar mal por mal. E a Santa Vó Rosa muitas vezes me ensinou isso. E ela nos ensinava. Ela dizia: quando alguém me ataca pedra, eu ataco pão. Porque se essa pessoa não é de Jesus, ela não tem pão para me dar, ela tem pedra. Porque no reino das trevas só existe maldade. Agora eu sou de Jesus. Eu não tenho pedra para atirar em ninguém, porque eu pertenço ao reino do céu. Então eu atiro aquilo que eu tenho, eu atiro pão. No início que ela me ensinava isso, eu sou franco falar, eu não entendia. Eu não chegava lá, porque eu era bem moço, bem novo. Mas depois ela foi me esclarecendo a ser perdoador. E quando eu me queixava de alguém, ela dizia: joga no rio que ele carrega para o mar. Eu também na hora não entendia. Aí ela me dizia: às vezes o silêncio é a melhor resposta. Então ela me dizia: o calado vence. E eu então tornava a perguntar, e cada vez ela me ensinava com maior clareza. E ela dizia: se uma pessoa briga com você e você briga com ela, os dois estão no mesmo pé de igualdade. Nenhum merece a misericórdia, porque os dois são briguentos. Agora, se você é de Jesus e alguém vem brigar com você, você não vai ter raiva, nem ódio, nem vingança, porque esses sentimentos não são de Jesus. Se você está ligado a Jesus, você tem amor no Espírito, porque Jesus só tem amor. Só tem misericórdia, perdão, longanimidade, paciência, temperança e é perdoador. Então, se você está com Jesus, você não tem ódio no Espírito. Por mais que te provoquem, você não sente raiva de ninguém, porque você está com Deus. Você não está com o espírito das trevas. Então, logicamente, se você está com Deus, você perdoa e esquece e não teima e não briga. Com isso você não escandaliza ninguém e mostra a tua humildade, mas não uma humildade fingida de uma pessoa fanática que gosta de aparecer que é bondoso só na aparência. Mas você perdoa de coração. E quem perdoa de coração esquece, não guarda sentimento contra ninguém. Assim é Deus. Deus perdoa todo o passado quando a pessoa se converte. Perdoa todo o passado daquela pessoa. Perdoa e esquece, não lembra mais. E quando a pessoa principalmente é batizada nas águas em nossa igreja, todo o passado pecador daquela pessoa fica sepultado nas águas ungidas do batismo. E Deus perdoa, a pessoa ressurge das águas ungidas no batismo como nova criatura, como se ressuscitasse espiritualmente. E passa a viver nova vida. E mesmo se infelizmente depois de algum tempo a pessoa voltar ao pecado, ela vai responder pelos pecados que ela praticou depois do batismo. Porque o que ela fez de errado antes do batismo, Deus já perdoou e Deus já esqueceu e Ele não cobra mais. Porque o perdão dele é sincero, é verdadeiro e cheio de amor. E assim devemos ser nós. Por isso que você não deve nunca pagar mal por mal. Porque nós não temos mal, nós somos de Deus, nós só temos o bem. Então a gente tem que perdoar
esquecer, não guardar sentimentos contra ninguém. E se amanhã ou depois aquela mesma pessoa precisar de nós, nós vamos acudi-la, ajudá-la, auxiliá-la em tudo que ela precisa, com amor e o maior carinho, porque nós perdoamos em nome de Jesus e esquecemos daquela ofensa. A gente não guarda no espírito mágoa, nem rancor, nem vingança e muito menos ódio contra ninguém. E ela me dizia: por isso que eu te ensino, joga no rio que ele leva para o mar. Isto é, não guarda sentimento oculto no espírito. Perdoa e esquece, porque nós somos de Deus, somos do reino do céu e devemos viver à imagem dos anjos. Os anjos não têm sentimento mal nenhum contra ninguém. Entenderam, amados? E mesmo quando eles têm que aplicar a justiça por ordem de Deus, eles aplicam com amor. Eu me lembro, a Santa Vó Rosa uma vez nos contou, que quando Adão e Eva pecou, dando ouvidos às tentações, eles perderam a natureza divina, porque o pecado foi muito grave e eles estavam avisados. E Deus lhes disse: não adianteis os fatos, pois se pecarem morrereis. E eles entenderam o recado, que não era para os dois se unir antes da hora e muito menos um abusar do outro com libertinagem, com fornicação, com o pecado carnal, porque eles iam se unir quando Deus fizesse o casamento dos dois, com a bênção nupcial. Aí sim eles se uniriam, não para um abusar do outro, mas se uniriam através do amor fraternal e a unção divina de Deus, como marido e mulher, como esposo e esposa, vivendo ambos numa só carne, conforme os planos divinos. Aí sim, eles se uniriam após a bênção nupcial para procriar a raça e para criarem filhos santos para Deus. Entenderam, amados? Esse que foi o plano divino. Mas infelizmente eles desobedeceram, queimaram, deram ouvidos à tentação e desprezaram a Deus. Tudo que Deus tinha feito de bom, dado para eles, eles entregaram tudo para o poder das trevas. E eles perderam a origem divina e perderam a salvação. Então Deus mandou um anjo com uma espada da justiça para separá-los do reino do céu. Por isso que existe um mundo pecador na terra. Eles pecaram na terra, mas não havia o reino do mal, não havia o mundanismo. A terra era santa conforme Deus criou. E era um lugar lindo chamado Éden, um jardim maravilhoso, onde habitava o Espírito de Deus, ungindo tudo, porque a terra foi Deus que criou, toda a natureza e tudo que é bom. Mas aquele casal entregou tudo que Deus deu para eles ao poder das trevas através do pecado. Inclusive eles se entregaram de espírito, alma e corpo nas mãos do poder das trevas e se tornaram contra Deus. Então Deus os excluiu do seu reino. E aquele anjo desceu com a espada de justiça para separá-los do reino do céu. Eles ficaram condenados nas trevas e no mundo pecador que o poder das trevas inventou e instalou na terra o mundo cheio de pecado e o reino das trevas com seu trono negro, que é o trono do poder do mal. Tudo isso no mundo do pecado. Por isso dizemos que quando uma pessoa se converte a Deus, ela deixa do mundo e passa a viver para Deus mesmo, vivendo na terra, porque a terra foi Deus que criou o planeta, entenderam? Mas quando aquele anjo desceu com aquela espada e separou Adão e Eva do reino do céu, dos olhos daquele anjo escorreram 2 lágrimas. Por quê? Porque não foi com alegria que Deus teve que excluí-los, mas precisou excluí-los porque eles preferiram o reino das trevas. E Deus não tem escravos no seu reino. Ele tem filhos livres que amam a Ele
e amam os seus irmãos fraternais com amor divino e amam o reino do céu. Estes são filhos de Deus até hoje. Por isso que esta igreja ensina a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, sem deixar dúvida. E a nossa doutrina, irmãos, não é duvidosa. Uma pessoa que se converte, ela é esclarecida de tudo e não tem dúvida nenhuma. Porque a nossa doutrina esclarece tudo. Mesmo se tal pessoa for analfabeta. Às vezes não sabe ler nem escrever. Mas quando se converte, recebe a bênção divina, a unção divina, o batismo do Espírito Santo, e o poder da Santa Vó Rosa torna essa pessoa sábia. Ela sabe discernir o que é bom e o que não é. O que ela pode fazer e o que ela não pode. O que ela precisa fazer para herdar o céu e o que ela precisa desprezar por ser coisas pecaminosas. Ela pode ser muito simples, mas recebe a sabedoria de Deus e espiritualmente se torna sábia, porque a nossa doutrina não deixa dúvidas, é perfeita, eterna e a verdadeira, e pois veio do céu. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e os convido que voltem a estar conosco na próxima semana neste mesmo horário. E junto meditaremos sobre tudo que a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo fez em favor da nossa igreja. A paz do Senhor a todos e que estes santos dos céus vos abençoem. Amém.